Gênesis 40. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. 2. Pelo que se indignou Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. 3. E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de Zé que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. 5. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. 6. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. 7. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? 8. Responderam-lhe, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. 9. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim. 10. E na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. 11. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. 12. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. 13. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. 14. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. 15. Porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus. E aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. 16. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. 17. No cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. 18. Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. 19. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. 20. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. 21. E restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. 22. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. 23. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. 3. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. 4. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. 5. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. 6. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. 8. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. 9. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. 11. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. 12. Ora, estava ali conosco um Manchebol Hebrew, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. 13. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. 14. Então enviou Faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. 15. Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de rir ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. 16. E respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. 17. Então disse Faraó a José,
Eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio. 18 E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. 19 E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tals, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. 20 E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21 E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. 22 Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. 23 E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. 24 E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. 25 Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou-o a Faraó. 26 As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. 27 E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas nos 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. 28 Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. 29 Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30 E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31 E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. 32 Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. 33 Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34 Faça isto, Faraó: nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. 35 E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36 Assim será o mantimento para provimento da terra por 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37 Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 38 Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? 39 Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40 Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. 41 Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. 42 E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traja de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. 43 Ademais, fê-lo subir ao seu 2º carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. 44 Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. 45 Faraó chamou a José Zafinat-Paneã, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. 46 Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47 Durante os 7 anos de fartura a terra produziu amancheias. 48 E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou-o dentro da mesma. 49 Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. 50 Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote do On. 51 E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. 52 Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53 Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. 54 E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. 55 Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56 Do modo que
Havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57 também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.